Põe azeite em minha lâmpada, Senhor, pois eu quero seguir-te com amor. Põe azeite em minha lâmpada, Senhor, Senhor Jesus, Tu és meu guia, Senhor Jesus, Tu és amor, salvastes a minha alma perdida, por isso eu te louvo com meu coração. Salvastes a minha alma perdida, por isso eu te louvo com meu coração, com meu coração, com meu coração. De madrugada o crente vai buscar poder. De madrugada o crente vai buscar poder. Vai, 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 vai. Os dias são de trevas, sem poder o crente cai. Vai, 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 vai. Os dias são de trevas, sem poder o crente cai. É muita bênção de Deus, irmão. Olha, a pastora falou sobre o negócio dos dons espirituais, né? Só que eu não vim bem preparado para falar sobre esses assuntos. Mas a gente vamos combinar com ela e a gente vamos fazer a mesma escala para conversar sobre os dons espirituais. Isso é muito bom para a igreja. Uma coisa que eu queria falar também para a igreja, combinar com a pastora, para a gente falar também sobre os dízimos e oferta da glória de Deus. Nós não vamos falar aqui para exigir dos irmãos, nem querer arrancar dos irmãos, a gente não trabalha dessa forma. O trabalho da gente é sobre missão, ganhar alma para o reino de Deus, mas tem essas coisas que também contribuem para a obra de Deus. Desde que eu aceitei a Jesus, eu sou um dizimista. Nunca, tudo que eu boto na minha mão, eu trago meus 10% para a casa de Deus. Amém? Sempre foi assim. E Deus sempre tem abençoado. É um ensinamento que está na Escritura, né? Não é uma coisa que a gente toma arrancando dos irmãos, que é obrigado a dar, que é isso, não. É uma coisa que também traz contribuição para nós. A pessoa, quando dá um dinheiro na igreja, ele não vai pensar que vai ganhar outro de volta, né? Eu dou 10, vou ganhar 100 de Deus. É jogo? Eu vou arriscar jogo? Não, não é jogo. Agora tem uma coisa, de toda forma, os 10% é de Deus. Se você ganha 100, dá quanto por cento? 10. Fica com quanto? Você fica quanto no bolso? 90. É de quem esse dinheiro? Os 90. É de Deus. É Deus. Tem jeito. Você está dando 10% para ele, está ficando com 90%. De toda forma, o dinheiro é dele. Tudo de Deus. Está vendo? Tudo. Não tem para onde correr, não. Agora, através desses 90% que você fica com ele, é que Deus vai fazer multiplicar. Vai fazer as coisas, dá para você comprar aquilo, regando ali, tá? É pouquinho, mas quando a pessoa, ele tem aquele... A mão de Deus estendida na vida da pessoa, as coisas prosperam mesmo, irmão. Tem gente que ganha tão pouquinho, tem muita coisa. Tem gente que ganha muito e tem pouca coisa. Já viu isso? Não já viu isso aí no nosso caminho, tanto aqui no Portugal como no Brasil e outros países. É a mesma forma. Tá vendo? É por isso que... E a contribuição que vem da parte de Deus, quando a gente contribui na casa dele, que ele disse que abençoava a gente na terra, é uma cura, é uma saúde, um livramento, livra a gente de certos gastos. Pode vir uma batida ou uma doença, ou qualquer uma coisa Deus livra. Não é só no dinheiro que a gente vai contribuir. Porque a gente às vezes nem pensa isso, mas Deus sempre está nos abençoando na terra. E o nome de Deus é abençoado, amém? Pronto, vamos agora partir para a palavra. Vamos abrir no livro de Jeremias. Glória a Deus. Jeremias é o sofredor. Foi o sofredor, foi? Esse sofreu, viu, irmão? Jeremias só via chorando. Ai, meu Deus, não aguento mais. Muito sofrimento. Tudo que ia fazer era lapada. Bênção de Deus na terra. Jeremias, capítulo 18. Capítulo 18. Tem uma passagem também bastante conhecida pelos pastores, pelas pastoras e alguns irmãos. Glória a Deus.
é uma bênção de Deus. Isso aqui é uma das palavras que Deus falou, falando ele, o que ele pode fazer por uma pessoa quando está todo desmantelado. Glória a Deus, aleluia. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, eu vou esperar achar. Glória a Deus. Nossa misericórdia. A irmã é de certa. Isso está. Achou? Já. No capítulo 18, a partir do primeiro. Vamos fazer assim. Os irmãos sabem que eu gosto de quando os irmãos participam, né? Amém. E vão participar. Você lê, eu leio. Amém. E a gente vão levando. Eu vou ler aqui o primeiro versículo. E algum dos irmãos aí, eu vi lá, só um irmão aí se manifesta aí e leu também. Amém. Amém. E a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Levanta-te e deixa a casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. que leu o terceiro. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Olha, Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, ô logo glória. que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derrubar, para destruir. Se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que ele sabe fazer. E no momento em que eu falar de uma gente e de um reino para edificar e para plantar. Se ela fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito e faria. Amém. Vamos parar por aqui. Glória a Deus. Olha, preste bem atenção, viu, irmão? É uma coisa muito interessante. Deus aqui chama Jeremias e diz assim: desce a casa do oleiro. E tu presta atenção no que ele está fazendo lá. É dizer que ele estava. Eu vou ligar isso aqui. Isso aqui vai me atrapalhar um pouco. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quando ele chegou lá, estava na roda, né? Que mais ou menos gira assim, né? Ele coloca o barro e vai mexendo. E de repente sai uma garrafa assim, ó. Ele está assim no vaso, né? Mas na hora que ele estava fazendo, plup, se quebrou todinho. Jeremias de longe olhando e prestando atenção. Aí Deus disse assim: viste? E aí, quando quebrou, o próprio Senhor que estava fazendo ali aquele vaso, ele pegou o próprio barro de novo, colocou de novo, formou o barro. Está vendo? Aí Deus falou para Jeremias: viste? A mesma coisa eu farei com a casa de Israel. Por que Deus quis dizer isso? Porque ele estava vendo que Israel, a nação de Israel, o judeu, ele estava tudo fora do caminho de Deus. E tudo que ele estava fazendo estava desagradando a Deus. Agora, irmão, uma coisa me chamou muita atenção quando eu li essa passagem. Mas por que Deus levou lá na casa do oleiro e também mostrando ele usando o barro, comparando a nós? Pegou o barro, assim, está vendo lá? Ele quis dizer o quê? Que a gente era barro. E se quebra, ele fala o quê? Ele novo, faz bem, vaso de novo de volta. Agora, como é que uma pessoa... Agora, eu quero que os irmãos me respondam uma coisa. Quando é que um vaso está bem assim, e está agradando a Deus, e está inteirão, como está assim, e de repente se quebra, e isso desagrada a quem? A Deus, quando o vaso se quebra. Agora, como é que os irmãos assim entendem quando um vaso está quebrado? Falta de fé. Falta de fé? Vamos cuidar disso, falta de fé. Falta de fé. Quebrado? Falta de fé também? Quebrado. Afastou-se do Senhor. Deixou os caminhos de Deus? Isso aí, tá vendo? Que Também beleza. pode ser. E quem arrisca mais? Mas, Está tudo no caminho, graças a Deus. Está uma montagem aí. Um falou fé, falta de fé, isso também está num negócio.
uma pessoa com falta de fé desagrada Meu Deus. a Deus. Aí disse o quê? Uma pessoa distanciada de Deus também é uma pessoa que está se quebrando toda no caminho, está se afastando de Deus, está sendo um vaso quebrado. Está vendo? E o que mais? Diga mais Podia uma. entender daquele barro, podia fazer um vaso longo, bonitinho. Exatamente. É o que o Senhor faz connosco. Está vendo? Tem gente que chega ao ponto, irmão, de dizer assim, para mim, já na Bíblia tem escrito aí. Tem escrito na Bíblia que teve gente, e hoje também tem gente no troço de Deus que diz assim, chega ao ponto de dizer assim, ó, eu não tenho mais jeito. Nem o próprio Deus me quer. O que eu fiz, nem o próprio Deus consegue, nem me perdoa. Não, tem muito isso aí nas gerações passadas. Passa o que vem na frente, sempre vai aparecer muita gente desse jeito. Ele chega num ponto que diz assim, ó, eu fiz tanta coisa má, não deu vida a Deus, e já não vale a pena mais. Estou destruindo. Mas Deus pensa assim? Deus não pensa, Deus pensa bem. Mas pode fazer mais mesmo. Se eu penso assim, eu estou querendo fazer o quê? Me colocar no lugar de Deus. Eu estou me colocando na posição que eu cheguei ao ponto de dizer, não tem mais jeito. Eu sou quem para dizer isso? Quem sou eu para dizer que é ou que não é? Quem sou eu? Nada, é um pouco que ele está dizendo. É um barro. Está vendo? É por isso que uma das chaves que a gente tem na nossa caminhada, quando a gente começa a errar, é pedir perdão a Deus. E também sou próximo de ser erro. Se chegar a ele, ó, me perdoa que eu errei, e vamos andar junto. Pronto. Esse é uma das chaves, uma das ferramentas que a gente usa para a gente se consertar dentro de Deus. Mas um vaso quebrado, irmão, uma pessoa quando ele consegue os dons e consegue as bênçãos, consegue os talentos na cara de Deus, ou uma pessoa bem sucedida na sua vizinhança, uma pessoa que tem uma boa reputação, uma pessoa de caráter, ele chega onde chegar, aquele ali é uma mulher de Deus, ou que seja uma pessoa respeitada aqui na comunidade, o que faz é certo nos seus negócios, entendeu? Isso aí tudo é da vida de Deus. E quando uma pessoa ele vai começando a errar, sai se afastando, perdendo a fé, os equilíbrios, ele começa também, a turma começa a reparar, dizer assim, olha lá, quem era aquela pessoa? Quem é agora? Está vendo? Isso é uma das coisas que pode acontecer na nossa caminhada. Agora, irmão, a gente vai passar para outros, nós vamos passar para outros versículos, outro livro, entendeu? Mas antes disso eu quero ler aqui o 10, que até a irmã Maria, que chama o nome da irmã? Maria José. Maria José, né? A irmã Maria José leu o versículo 10. Sim. Quero que o Vilaça, leu o versículo 10. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se ela fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Do bem que tinha dito lhe faria. Está vendo, irmão? Tem muita gente que bate no meu, eu já vi isso, direto no Brasil, eu vi muito isso, eu só olhando a nação dos caras. Eita, Jesus me prometeu que ia me levantar na terra, que ia fazer isso, e o cabra fazendo coisa errada. Está aí a resposta. Se tu fizer coisa certa, eu te abençoe. Se tu fizer coisa errada, eu faço isso. Ele faz isso. Ele se afasta da pessoa. Isso não é dizer que ele se afasta. Eu estou dizendo aqui no sentido ao contrário. Deus não se afasta de ninguém. Deus está aqui, Ele nunca faz isso. Deus sempre está aqui e vai ficar sempre aqui. Nós é que se afasta de Deus. A gente é ao contrário. Nós é que se afasta de Deus. Glória. Entende? Nós é que se afasta de Deus. Amém. Tem uma grande diferença, irmão. Tem uma grande diferença. Uma pessoa, quando ele, vamos supor, na passagem que a gente leu aqui, pronto, vamos fazer assim, na passagem que a gente leu, Deus fala assim, olha, eu te prometi fazer tudo bem. É isso? Eu estou te fazendo bem, te prometi. Aqui na palavra de Deus tem muitas vezes. Se tu honrar o teu pai e tua mãe, terás vida longa na terra. Está vendo? Isso é uma bênção que Deus deu. Se você estiver honrando seu pai e sua mãe, você está ótimo. Pode ficar despreocupado, meu filho. Como é que honra um pai e uma mãe? E aí?
Obedecendo. Obedecendo tudo que elas dizem. Não é isso não, amém. Isso é roubo jovem. Você tem um pai e a mãe, né? É um período que eu vim agora. Esse é um período que é tipo assim, é rebelde ou não é rebelde? É irritante dentro de casa ou não é, não é isso? Isso é um período do jovem, que na minha época eu não fui uma pessoa irritante em casa. Porque eu dei trabalho à minha mãe, que eu saía muito na rua. Eu também sou um pouco. Bom, saía na rua e minha mãe me procurava, eu passava o dia todo. E quando chegava em casa, o pau quebrava. Eu tava lá, pau! Bem que você estava. Estava pagando um preço. Aí, agora, com isso aí eu estava pagando preço, paguei muito preço por causa disso. Eu fui muito desobediente a meus pais, assim, questão de não ser violento, né? Não ser uma pessoa má dentro de casa. É diferente. Eu só era um pouco desobediente, questão que eu não queria ficar muito bem dentro de casa. Minha mãe não ensinou a ficar dentro de casa e me acostumei assim a andar pela rua com os colegas. Teve isso. Aí tem muita gente e tem muitos irmãos, viu? Tem muitos irmãos que teve a promessa de Deus de ser abençoado na terra, mas por causa de uma desobediência, ou comodismo, a pessoa vê e Deus tem um compromisso com ele, e eu quero que tu faça tal missão, e a pessoa dá uma desapercebida, dá uma de dizer que nunca ouviu Deus falar com ele, ou até pelo menos pela palavra. Aí quando chega, fica pagando preço na sua caminhada, não sabe por quê. Porque Deus disse aqui, né? Se tu fizer, eu faço também. Se tu não fizer, eu me arrependo para ir. Como ele é de novo, é de graça, para tu ouvir bem. Isso é até bom para mim também, né? Israel, repito. É o mesmo 10, é o 10 de novo. Se ela fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, que era Deus a falar, então me arrependerei do bem que tinha dito. Lhe faria. Deus está dizendo assim, que um bem ele já tinha prometido, não é isso? E se ele fizer o mal diante de você, escuta bem, Deus não está falando assim, se ele fizer o mal a mim, não está falando isso, ele está falando isso aí. Ele está falando, se eles fizerem o mal diante dos meus olhos, vamos supor, tu vai ver fazendo uma coisa errada aqui, Deus está lá em cima vendo, eu não estou fazendo nada errado para Deus, mas estou aqui fazendo errado para mim e para o meu próximo. Que é a regra número 1, né? Que eu tenho que honrar, amar meus próximos como a mim mesmo. Primeiramente a quem? Amar primeiramente a Deus, acima de todas as coisas. E o segundo mandamento é a mesma coisa, é amar de novo a Deus. Terceiro mandamento, tudo resume em um só. Entendeu? A gente é amar Deus, o próximo é nosso. Aí, fazendo essas 3 coisas, meu filho, a gente toma um novo. Amém. Bem sucedido na vida. Por Deus em primeiro lugar, e depois o pai, a mãe, o marido e os filhos. Mas Deus em primeiro lugar. O próximo vizinho, todo mundo. O próximo é todo aquele que é próximo. É tudo que é próximo a Deus. Entendeu? Aí, ó. Pronto. Agora a gente vamos mudar um pouco de assunto, mas ficar no mesmo, a gente vai andar no mesmo caminho. Eu quero que um dos irmãos, nós falamos aqui de barro, não é isso? Vamos agora para o livro de Gênesis. Gênesis capítulo 2, se não me engano, é 3. Deixa eu ver aqui. O pastor ele agora até falou. Gênesis capítulo 2, versículo 7. 2:7. Amém? Pastor, que isto O livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Amém? É só esse versículo. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fogo da vida, e o homem foi feito homem vivente. Olha. O homem foi formado de quê? Do pó da terra. Do pó da terra. E a mulher? Da costela do Adão. Foi ele. Você já respondeu, foi do pó. O homem foi feito do pó da terra e a mulher da costela do Adão. Agora tem todo mundo para falar. Eu tenho ensinado. Eu sabia. Está dizendo. Mas vamos para frente. Desde pequeno eu dei a Bíblia dos meninos. Vamos para frente. Eu sei se Agora, irmão, eu quero
fazer uma pergunta aos irmãos. Adão, ele foi feito do pó da terra. Ele estava sozinho na terra, não é isso? Tinha alguma mulher com ele? Não, estava Tinha? Estava Uma só. Maria. só. Só ele e Deus. Só. E Adão? Do jardim. Adão pediu alguma mulher? Não. Não. Foi Deus que formou. Depois ele disse. Deus viu que ele se sentia sozinho e então ele decidiu criar uma companhia para ele. Mas ele pediu? Não. Foi Foi Deus que lhe deu. Foi Deus que deu. Porque Deus não gosta que ninguém esteja só, não. Está certo. É? Pediu ou não pediu? Não pediu, mas Deus deu companhia. Mas Deus viu, fez Pediu, graça? Deus O homem viu pediu, a mulher que Adão estava só. Aí está. Pastor, Deus não dizer uma coisa. Aí Deus, a gente não tem que pedir nada, é Deus que dá aquilo que a gente precisa. É isso. Pois, mas também é pedir, dar-se-nos a Dá-te usar. Isso aí vem depois lá na frente. Bom vida. Isso foi lá mais adiante. Olha, Deus sabia que o homem estava precisando de alguma coisa. Adão não sabia nem o que era mulher, não sabia nem o que era isso. Né? É verdade. Ninguém nunca chegou para ele e falou. Nem sabia o que era o nome do animal. Não sabia de nada disso. Nada mesmo. Mas tinha lá no Brasil, eu não sei se aqui já ouviram alguma coisa, e eu já ouvi lá, até irmão pregando mesmo, dizendo assim, Adão estava sozinho, triste, e necessitando de uma mulher, uma companheira, né, para não ficar só. E ele triste, viu os animais assim, casal, né, andando de parceiro, ele sozinho. E ele se entristeceu e Deus viu isso e disse, eu vou fazer um companheiro para Adão. Isso não existe na palavra de Deus. Não. Adão não tinha o conhecimento disso, não sabia o que era isso. É verdade. Entendeu? Não tinha esse entendimento de mulher. Aí depois Deus, até teve uns irmãos lá no Brasil que falaram assim que o homem foi feito. Você sabe que para fazer um prédio, você vai construir um prédio desse, né? Primeiro faz o quê? Um rascunho. O arquiteto chega e faz um rascunho. Aí depois, rapaz, deu certo. Agora vamos fazer o quê? A planta. Que é o original do rascunho. Mesma coisa foi o homem. Primeiro Deus fez o rascunho, e depois fez a mulher que é a original. Um irmão lá no Brasil te fala sobre isso. Primeiro ele fez um rascunho, que é o homem, e depois fez o original, que é a mulher. Aí Não, só rascunho, que é isso? Pronto. Nós vamos partir para frente. Viu, irmão? É uma das coisas que a gente aprendeu uma lição aqui, quando Deus formou o homem do pó da terra, e soprou, né? E ele viu que o homem estava só. O homem não pediu. Isso é uma coisa muito interessante na nossa vida. Entendeu? Às vezes a gente pede uma coisa, pede. Deus sabe que não é aquilo que a gente necessita. Está vendo? Não é isso? Deus sabe disso. Senhor, eu quero isso. Eu tenho isso para te dar. Está vendo? Se coloca em posição que eu vou te dar isso. Acabou. Querer de Deus. E aquilo que Deus dá para nós é aquilo que a gente necessita e é bom para a nossa caminhada. Não adianta a gente querer encaixar uma coisa no nosso negócio, no nosso caminho e depois pagar preço lá na frente. Isso é uma coisa muito difícil na caminhada de uma pessoa, de um crente na terra. Amém? Agora vamos passar para outro livro. E aí começa agora a caminhada da mensagem. Amém? Aqui no livro de João. João capítulo 9. João 9. E João capítulo 9, a partir do versículo... João 8? Vamos ler o primeiro. Não, eu vou ler o primeiro e algum dos irmãos lê o segundo, outro lê o terceiro. Vamos ler até o oitavo. O 8. São João qual? João 9. João 9, 8, né? João 9 a partir do... Está aqui? Mas não, é João. 9. Graças a Deus, né? Está aqui o Hulk, está o João Pedro, entendeu? Pedro tinha prometido que vinha com a gente aqui, graças a Deus que hoje ele chegou aqui na casa. Vai continuar vindo. Como é que a igreja recebe o varão? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Volte sempre, traga mais gente. Volte sempre, traga mais gente. Vamos ler aqui, eu vou ler o primeiro, viu? E passando Jesus
E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Quem leu 3? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Quem leu? Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Quem leu 6? Tendo dito isto, cuspiu na terra e com sua saliva fez lodo e untou com todo o lodo os olhos do cego. E disse: vai, leva-te no tanque de Salé, que significa enviado, foi, pois, levantou-se, levou-se e voltou vendo. Quem leu agora o último? Então, os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava assentado e mendigava? Amém. Amém. Aí agora os irmãos dizem assim, mas que não tem nada a ver o que o pastor vem falando de barro, do pó, até que deu sentido, né? Saindo do oleiro, né? O vaso que foi quebrado, foi lá para o livro de Gênesis, falou como o homem foi formado, que foi do pó, que dá o mesmo sentido, né? O pó e o barro dá a mesma comparação na Bíblia. E agora foi para o cego. Tem alguma coisa a ver, irmão, essa passagem com o cego? Talvez. Mas tem. Tem significado. Um panfleto, que tem. Olha, presta atenção, irmão. Vamos começar aqui do primeiro. Isso é alguém? Não, ele estava variado, estava certo, precisava ser consertado. Você já está se encaixando as coisas. É assim mesmo, é bênção de Deus. Está vendo? Agora veja bem. Aqui no primeiro versículo diz assim, ó. Passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: nem ele, nem seus, e nem ele pecou, e nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele a obra de Deus. Está vendo, irmão? Que coisa bem interessante na terra, né? Agora, os discípulos perguntaram, vem mesmo, os discípulos, sempre tem alguma coisa assim, eu vou falar uma coisa para os irmãos. Os discípulos, Senhor, os discípulos foram logo julgando, porque o homem é melhor para julgar, né? Entendeu? Ele foi logo julgando, disse assim: Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais? Está vendo? Aí Jesus respondeu: nem ele, nem seus pais pecou. Nasceu assim para quê? Que manifestasse as obras de Deus. Agora, vamos supor, no dia de hoje, na igreja mesmo, é medonho, é melhor para a pessoa olhar a pessoa, né, e começar a julgar. Não conhece a pessoa por dentro e começa a julgar. Olha, seu fulano, papapá, é assim. Aí começa a fazer uma fantasia, um castelo no ar. Começa a fazer uma história da pessoa por fora. Entendeu? Mas não sabe o que se passa por dentro da pessoa. Está vendo como é que é o negócio? Os comentários. Os comentários, exatamente. Entendeu? Por isso que é bom que não julga ninguém. Porque quando a gente vê um problema no irmão da gente, no irmão que seja, um jovem, nós temos que orar por ele. E se a gente perceber e estiver vendo bem que ele está fazendo uma coisa errada, chega a ele e dê um conselho. Mas não julgue. O tipo que também se encaixa é a calúnia, né? Aí ele levanta uma calúnia da pessoa sem a pessoa estar passando, sem fazer aquilo. Amém? Vamos passar. Vamos ler agora o versículo 4. Quem leu o versículo 4? Só o 4. Só para Convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar.
Está vendo? Isso quer dizer o quê, irmão? Enquanto é dia, a noite vem. E na noite ninguém trabalha. Está vendo? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer assim, enquanto a gente estiver na terra, enquanto a gente tiver disposição de fazer a obra de Deus, vai chegar um tempo que a gente não pode mais fazer a obra de Deus. Ou que esteja ainda, às vezes chega a nossa idade, e a idade ela leva a gente para a doença, não é isso? A pessoa já está E saturada. depois dessa sepultura, depois disso, irmão, a gente não consegue mais fazer obra não. Enquanto a gente tiver com saúde, pode andar, pode se mexer, aproveite esse tempo para fazer a obra de Deus. Amém. Porque aí você vê, quando vir a noite, acabou, você não tem mais jeito para nós não. Amém? Vamos ler agora o versículo. Versículo. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Isso quer dizer o quê? Enquanto Jesus, vamos colocar nos dias de hoje, né? Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Enquanto Jesus está fazendo a missão, vamos supor, no tempo dele que ele partiu para o céu, né? Isso ele se refere até nessa área também. Mas vamos colocar no dia de hoje. Quem comanda todo o processo do reino de Deus é Jesus. É isso? O nome dele é expulso os demônios e tudo. Mas vai chegar um tempo que vai ter isso, mas vai cessar na terra. Também vai se acabar. Enquanto ele está, ele tem que aproveitar mesmo, porque tem bênção para nós. Ele dá as bênçãos. Amém? Agora vamos no versículo 6. Versículo 7. 6. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. Agora, irmão, uma coisa interessante. Jesus, ele falava. Está aí, mesmo no lugar escrito que ele falava. Até no meu aqui, ó, nessa Bíblia aqui, tudo que você vê aqui no vermelho, ele falando. O preto é os homens falando, o cara que escreveu, ou comentaram algum discípulo, e o vermelho é ele falando aqui, ó. Ele falando, né? Pronto. Falando. Aí quando ele terminava de falar, agora eu vou mostrar em obra. Eu falo, mas faço. Isso aqui é uma das coisas interessantes. Entendeu? Não é ficar assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vou fazer agora. Tem dia que amanhece um dia, acorda, rapaz, com aquela fé, o Espírito Santo até bota mesmo, a fé de fazer a obra. Não, a partir dessa semana eu vou fazer aquilo. Eu só falei. Cadê isso? Jesus falou, eu sou a luz do mundo, ele não pecou, meus pais, mas foi assim para manifestar, e o papai começou a conversar, e o pessoal tudo ali aprimado, esperando Jesus falar. De repente ele para, vai na terra. Agora, por que pegou a terra? Ele disse, até deu um toque. Por que pegou a terra? Porque o homem veio da terra, pegou da terra. O céu estava com defeito, parece que faltando um pedaço. Vou lá terminar. Ele ia fazer um pedaço assim, ia ter um oi aqui, vou botar em dele. Hoje em dia os homens estão colocando implante um no outro, mas com Jesus não funciona assim não, Jesus é diferente. Ele foi o quê? Ele pegou a terra. Olha, o homem foi feito do pó da terra, e com isso aqui eu conserto qualquer defeito. Entendeu? Aí cuspiu, fez lá, colocou, ajeitou. Agora ficou suja com uma resina, algumas coisas, vai lá no tanque se lavar. Para você ficar perfeito. É de bênção de Deus. É de bênção de Deus, irmão. Está vendo como aqui está se encaixando aqui as coisas, os 3 capítulos que a gente leu? Amém. Aí ele fez o quê? Qual foi o versículo que a gente leu? O 6. O 6 foi tendo dito isso, tendo dito isso, agora Deus começa agora a manifestar agora as bênçãos dele. Aí cuspiu na terra e com a saliva, né? Misturou. Fez lodo, untou o lodo, os olhos do cego. Pronto. Mas até aqui não tinha acontecido nada. Não tinha acontecido nada ainda. Até aqui ele fez a primeira tarefa. Pois é, assim, todo mundo lá olhando. E agora? Como é que pode? Pegou, puxa, um negócio meio... Mas é um negócio meio assim, sem graça, mas que ia trazer um grande milagre. Eu não quero saber como Jesus vai me curar, como ele vai me dar a bênção. Eu quero saber que eu vou receber a bênção. A forma dele trabalhar é dele, não é minha, não é isso? Em nome de Jesus. Agora, o versículo 7, quem lê? E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e volta ao banho. Irmão,
Quando eu creio assim, que o tanque ele tinha uns degraus para descer, era no baixo, onde Jesus estava, tem uma distância. Eu estive até vendo na televisão esse lugar que foi feito esse milagre. Até hoje ainda tem esse tanque, tem tudo lá. Entendeu? Descobri um tempo desse também. Estava o bulto, agora descobri, não sei qual foi a época, mas descobri esse tanque. E o tanque fica numa baixada e tem alguns degraus para descer. O cego, quando ele recebeu essa bênção, que Jesus colocou no outro, disse assim, agora vai no tanque. E ele desceu até o tanque. Até para receber a bênção, tem que descer, irmão. Está vendo? Tem que fazer a nossa parte. Jesus não podia dizer assim, ele não chegou por cego e disse assim, Bartimeu, a tua fé te salvou, vai. E na hora Bartimeu, pá, abriu os olhos. E já com aquele cego, não foi assim. Por que eu não sabe disso? Porque Deus fez uma coisa com um e com o outro fez de outra maneira. Os dois não eram cegos? Sim. Mas não disse, vem o que é que tu tira essa. Pensa aí, eu disse, pensa. Ele foi e disse assim, tua fé te salvou, vai. E na hora ele mostrou a fé. O outro ele pegou o lodo, cuspiu, colocou nos olhos do cego e mandou lavar no tanque. É porque mostrou. Não podia ser, né? É porque mostrou a fé ao gritar, Jesus, filho de Davi, talvez para Jesus demonstrar que Deus pode usar qualquer coisa da natureza também para curar. Pode curar milagrosamente e pode usar também qualquer coisa da própria natureza. Não pode querer dizer que Deus faz a obra com o que Ele quiser, usa com quem quiser, quando quer, a hora que Ele quer. Você sabe, ninguém tome sabe. Até é o corpo. Estão tudo no caminho. Agora eu vou explicar para vocês. O cego Bartimeu, ele não era cego de nascença. Já o cego de Sirione era cego de nascença. Tem uma diferença. Está vendo? Esse Bartimeu ele já viu quando era criança. Está vendo? A diferença estava aí. Agora, isso também não quer dizer que Jesus também podia pegar um balde e botar nos olhos dele e fazer também o mesmo milagre. Tem alguma diferença para Deus? Ele fazia o milagre? De jeito nenhum. Mas com um ele usou de uma maneira e com o outro ele usou de outra. Está vendo? Um era cego de nascença, que era o cego de Senhor, está aqui bem claro. Que disse que ele era cego? Nascença. Está vendo? E o Bartimeu já não era cego de nascença, dava uma diferença os dois. Amém? Amém. Agora, qual vai ser que falta? Falta 8. 8. E aí? Então, os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que era cego, diziam, não é este aquele que estava sentado e mendigava? Eles a fazer a pergunta. Pode ler o novo. Uns diziam, é este, e outros, parece-me com ele. Ele dizia, sou eu. Outra pergunta. Foi, porque é assim, tem gente, irmão, que não acredita no milagre que Deus fez com você. Entendeu? Às vezes Deus lhe abençoa de uma maneira tão grande que traz dúvida para outros. Está vendo? Você vê abençoado, você recebe bênção da parte de Deus, e outras pessoas não acreditam na bênção da pessoa. Fica desacreditando. Entendeu? Como foi que aconteceu aqui? Será que é este mesmo? Olha, veja bem, isso aqui virou uma confusão tão grande. Lê outro versículo aí para vocês entenderem. O 9 ou o 8? O outro versículo é o 9. Uns diziam, é este, e outros, parece com ele. Ele dizia, sou eu. Diziam depois, como se abriram os olhos. Começar a desacreditar. Começar a desacreditar na vez da pessoa. Não estava com a fé verdadeira. Lá no Brasil tem um ditado lá, assim, que quando a pessoa se levanta assim de uma vez nessa material, rica muito assim. Há um julgamento dos pessoal de fora e assim, rapaz, que dali foi roubo. Ele não tinha nada, pá. Como é que ele conseguiu uma coisa de um dia para a noite? Foi roubo. Começa a entrar uma dúvida no coração do povo lá. Está entendendo? Alguma coisa aconteceu, mas a pessoa lutou, conseguiu com esforço, honestamente, né?
e as pessoas de fora, os ímpios, né, começam a julgar desse jeito. Entendeu? Agora vamos partir para o 11. Em vez de se preocuparem com a vida deles, se preocupando com a vida de Deus. Isso. E ele respondeu, disse o homem, chamado Jesus, fez lodo e untou-me os olhos. E disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei e vi. Tá vendo? Olha, irmão, nessa passagem de a pessoa conseguir alguma coisa de Deus, essa é uma coisa muito interessante. Né? Ele, quando ele recebeu a bênção, ele estava cego, né? No mundo espiritual, os irmãos acham que tem muita gente cega. Sim. Não, Não. A maioria das pessoas Cega espiritualmente. segue espiritual. Não falta aí. Isso também é muito. Aí, eu me lembro uma vez que eu estava numa vigília no Brasil, em São Paulo, antes de vir para cá. E já eram umas 4 horas da manhã, e a vigília estava uma vigília bem fervorosa mesmo. Aí um irmão lá começou a pregar, ministrar a palavra, e o irmão deu um zap por Deus, disse assim, irmão, a gente estava no terraço, era tanta gente que ficamos assim numa área que nem essa assim, ó, tipo um muro, um tamanho disso aqui assim, maiorzinho, um pouquinho de comprimento, a largura era mesmo. Aí tinha um portão de saída, que era no quintal. E estava um pouco frio. E a gente estava, os irmãos, quando começavam a pregar o sair cheio do poder, eles começavam a andar assim, aí ficava uma turma desse lado, outra desse lado, não tem uma fila, né? Aí os irmãos davam lugar e profetizando para um para outro. Aí chegou um pregador lá, chegou a oportunidade, quando ele estava pregando tudo, que ele chegou no final, ele disse assim, irmão, num portão, na saída daqui desse terreno, ou dessa casa, né, que era o quintal, tem 2 anjos. Quem tiver aqui, olha, quem tiver aqui no espírito nessa noite, na visão espiritual, você vai ver agora, eu vou contar de 1 até 5, você vai ver os 2 anjos no portão. Eu estou vendo, está lá os 2 lá. Entendeu? Quem está vendo aqui? Aí ninguém se manifestou. Aí 1, 2, 3, 4, 5. Abra-se uma visão para ver esses 2 anjos. Aí, quem está vendo, irmão? Eu estou vendo, aí o outro estou vendo, e eu lá no meio, minha esposa está vendo dele lá, estou vendo. Aí eu falei assim, o outro viu? Não. E tu? Então. Pronto. Eu ri tanto, nunca me esqueço dessa cena. Não foi todo mundo que viu, não, né? Uma parte de gente que viu. Agora eu, meu Deus, sempre Deus falou que viu por falar. Eu não estou no espírito aqui, não, eu estou, eu sentindo o poder de Deus, a presença, entendeu? Mas isso não quer dizer nada. Isso às vezes acontece que nem todo mundo vê visão espiritual, entendeu? Nem para todo mundo é aberto. Pode ter 100 pessoas. Se parecer um anjo aqui agora, pouca gente vê. Deus não se manifesta para tudo. Isso não quer dizer que ele não está fazendo separação do turno, né? É preciso estar muito próximo de Deus para Deus se manifestar. Agora, no mundo espiritual, quando uma pessoa é cega, ele deixa de enxergar as coisas de Deus. Entendeu? Vou supor, é muito importante quando uma pessoa estiver buscando a Deus, orando, até nos dons espirituais, a gente vai falar sobre isso, sobre o dom da visão. O dom de visão, ele é uma coisa muito importante para nós. Por quê? Deus sempre me usa assim, o dom de visão. Isso aí, graças a Deus, que é um dos dons que sempre, nunca saiu de perto de mim. E sempre Deus abre minha visão, eu estou aqui orando qualquer coisa, Deus abre minha visão. Mas eu não revelo nem que não interessa, tem coisa. Mas a vida até eu passo, quando tem visão aqui, eu passo para os irmãos. E sempre Deus me usou. Mas um dom de visão, ele é muito bom para a igreja, para a pessoa, e também com um grande livramento. Às vezes eu vou aqui num caminho, e de repente Deus me mostra a visão todinha, até lá no Lavraveiro, esse caminho todinho. Ele pode me abrir a visão e me mostrar que tem alguma coisa má no caminho. Antes de eu passar o caminho, Deus me mostrou. Também como dom de revelação também, né? E dá também quase no meio. Mas cada um tem o seu significado, né? Mas o trabalhar tudo é num conjunto só. Tá entendendo? Isso é muito importante. Agora, quando uma pessoa é cega espiritual, entendeu? Ele só enxerga as coisas materiais, as coisas terrenas. Ele não consegue enxergar as coisas do céu celestial. Fica agarrado. Aí o que acontece? O que acontece com essas pessoas assim, que ele fica desmotivado.
A fé dele fica lá embaixo e ele fica desacreditando nas coisas de Deus. Entendeu? Eu tive conversando uma vez com um pastor, tudo que eu falava dizia assim, mas Deus vai... Não sei qual foi o assunto que a gente estava tratando, e sempre eu botava Deus no negócio e ele ficava um pouco aborrecido quando eu falava sobre isso. Assim, rapaz, não vai dar certo isso aqui. Eu digo, para mim você não vai dar, mas com Deus no negócio vai dar certo. A minha visão era essa, com Deus no negócio. Mas ele queria botar as coisas material. Ele queria botar sua própria força. Entendeu? Se desse, ele ia. Se não desse, ele não ia. Como é que fica um negócio desse? Está entendendo? Aí o que acontece? A pessoa, ele começa a se dedicar nas coisas material, entendeu? E se esquece das coisas espiritual. E a pessoa vai o quê? Como a gente começou com um assunto no começo, vai se afastando de Deus. O vaso vai ficando quebrado. E as coisas vão acontecendo o quê? Eles vão se perdendo no caminho. Agora, irmão, os dons espirituais, mano, não é só para as pessoas novas, não. É para pessoa nova, pessoa de idade, idoso, qualquer idade na terra. As coisas de Deus não é só para as bênçãos de Deus que Deus tem para nós espirituais, para o povo da igreja são nós aqui. Amém. Quem estiver no reino de Deus tem as bênçãos de Deus. Amém. Agora, há um preço a pagar para conseguir essas bênçãos. Entendeu? O que não pode é a gente ficar incomodado tempo dia. Tem que ter alguma mudança, tem que ter alguma diferença em nós. A gente não pode chegar até o final do ano do mesmo jeito, ou pior. Não pode. Deus é culpado disso, irmão? Quem é o culpado? Não. E depois começa a culpar quem? Deus. Eu nunca fiz coisa. Olha, irmão, uma das coisas que Deus nunca faz nada para atrapalhar uma vida de um cristão. O que ele faz? Tudo que Deus fizer, até que ele faça provar um treino, ele pode passar uma. Pronto. Outra coisa também. Na cegueira, uma cegueira, porque o inimigo ele sabe como ele fazer um crente ele perder a visão. Entendeu? Deus restaurou a visão daquele cego, né? Pegou o barro, cuspiu. E o inimigo sabe como fazer também um cristão ficar cego. A serpente, como é que se dá a pessoa conhece o inimigo pela serpente, né? Quem foi que mandou Eva comer a maçã? A serpente, né? Tá vendo? Aí vamos supor, no dia de hoje, a serpente, vamos supor a Nádia, como é o nome daquela serpente que tem no deserto? Ela faz assim, Anaconda, não é? Anaconda, né? Ela pega, ela fica em pé. Quando ela vê o inimigo que se sente ameaçado, ela fica em pé. A primeira coisa que ela faz para se defender do inimigo, para atacar, ela cospe. Ela cospe o veneno. Aí o que é que faz? Bate aonde? Na vista. Vista. Aí a pessoa fica assim, ó. Aí ela vem, pá! Derreteu. Acontece aí que a serpente faz. No mundo espiritual, partindo do mundo material que anda os dois juntos, entendeu? Que as coisas espirituais, ela vira também materiais. Quando vem uma bênção do céu, ela vem espiritual, não é isso? E quando chega na mão da gente, ela chega material. Eu vou te dar um carro. Não vai sair do céu o carro, vai? Não. Vem de lá a ordem e vira e a gente consegue essa bênção. Pronto. No mundo espiritual, uma pessoa, quando ele vamos supor, quando a serpente, o inimigo, né, ele lança a saliva, né, ou se não, lança o veneno, aí ele lança na pessoa, a pessoa fica cega. A primeira coisa que acontece com um cristão, quando ele fica cego espiritual, ele já não enxerga as coisas de Deus. Ele não consegue enxergar. A segunda coisa, começa a perder força. A terceira coisa, perde a vontade de aquela alegria que tinha no seu coração do espiritual. Também começa a perder. Canta sem gosto, ora sem vontade. Está picado pela serpente. Não prega só aquela melancolia. Exatamente. Está vendo? Lá no deserto, quando o pessoal estava no deserto, Deus liberou uma praga de cobra, né? De serpente e mordeu. Não de cobra mesmo. Foi da serpente mesmo. Saía no deserto, picava o povo e morreu muita gente no deserto.
E chegou o ponto que chegaram até onde está Moisés, porque estava fazendo coisa errada. Deus liberou essa. E Moisés foi conversar com Deus sobre esse assunto. E Deus disse assim, ó, faz uma serpente de bronze. De bronze foi de bronze, foi de cobre. Eu não sei de que foi feito. De cobre. E coloca assim, aquele que olhar para ela será curado. Até hoje na farmácia você vê que tem um símbolo da cobra. Eles colocaram É o símbolo. Não sei por quê. Por causa disso, desse acontecimento que teve. Eu não gosto de ver isso porque eu sei que o diabo tem a serpente, eu sei do diabo, eu não gosto de ver cobra. Aí o que acontece? O que acontece é o quê? Que sendo picado pela serpente, a pessoa ficou cega. E uma vez ficando cega, ele começa a perder o equilíbrio. Começa a ficar uma pessoa cega, não, ele anda assim. Tem que se apoiar. Aí se tiver o que a maioria tem, né? Rapaz, que dificuldade. Uma pessoa, quando ele está vendo, ele anda, não bate nada, e vê todo mundo, vê tudo, entendeu? É outra vida. O cego, até o jeito do cego, você vê que é diferente, né? Vê que o jeito dele é todo... Mas tem muitos cegos sabidos, né? Eu conheci um cego que ele ia na mata buscar assim, empolado para fazer para lá e consertar a bicicleta. O cara era muito sabido. Esse não era cego, mas era bom, ele ganhava mesmo que tinha visto. Aí o que acontece? O dom espiritual, vamos supor, aliás não, o dom de visão. O dom de visão, como aqui esse cego, ele não tinha, né, que a gente falou aqui que tem dificuldade, mas quando ele viu foi diferente. E quando ele recebeu a bênção, ele também foi atacado. Foi ou não foi? Quando o Vilaça leu aí, veio para os caras, será que é ele mesmo? Não, lê outro versículo agora, Vilaça. Disseram, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que antes era cego. Perguntaram por ele. Cadê ele, não foi? Estavam todos inseguros. Estavam todos inseguros. Onde está ele? Não sei. Agora a turma não estava preocupada mais com o cego, irmão, que estava bem. Estava preocupado por quem? A perseguição já era atrás de Jesus, já não era mais que cego. Exato. Está vendo você como é que é o negócio? Isso é que estava acontecendo, já uma grande retaliação. Porque Jesus fez esse milagre e o negócio não estava ficando muito bom para o lado de Jesus. Já não estava falando muito. Aí o que acontece? Lê aí outro versículo. E era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Olha. Era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. De acordo com a lei de Moisés, no sábado não podia fazer nada. Está vendo? Mas Jesus disse que isso aí não existia para ele. Está vendo? Desde que Jesus apareceu na terra. Na lei de Moisés, não se podia. Jesus é maior que o sábado. Está vendo? Até no dia de hoje, se a gente não tiver cuidado, irmão, vamos supor, né? Vamos conversar aqui o negócio. Vamos evangelizar na terça. Na terça? Na terça-feira, pastor, vamos estar assim. Terça-feira, isso é mais para o domingo. Tem dia para evangelizar dentro. Não coisa assim. Sai ganhar alma no domingo, só chama as almas no domingo e no meio de semana morre todo mundo. É verdade, mas os caras podem achar mais alma no domingo, por causa que é fim de semana. É no caso aqui, que Deus levantar aqui esse exército, a gente vai começar devagarinho o quartel, né? Um pouco soldado, para falar. Pastor, agora, apanhando a palavra de sábado, acontece atualmente na vida real, aqui na Terra, muitas pessoas ao sábado, na parte comercial, ao sábado em Lisboa, em Vila Franca, como já tenho presenciado, ao sábado uns não abrem, e outros fecham ao meio-dia ou uma hora. Esse negócio. No domingo é que não abre mesmo, né? Mas para fazer a missão não tem dia, nem hora, nem época. A gente é toda a época para fazer missão. Quando esse exército aqui se formar, que a gente vamos ensinar aqui, esse ministério trabalha desse jeito. Evangelizar todos os dias e também fazer visita. Entendeu? Não vamos dizer assim, bagunçar o negócio, né? Mas vamos supor que se aqui tem 100 membros nesse ministério, a gente faz, tal fulano sai o tal dia, o tal fulano pode sair à noite mesmo, né? Pode evangelizar à noite, 7 horas, 8 horas, sair evangelizando por aí. Entendeu? No Brasil é todos os dias evangeliza, viu, irmão?
No Brasil é de dia à noite, lá não tem hora não. Os irmãos saem de madrugada atrás das prostitutas, os homens sexuais, os motoristas que vêm de fora, tá entendendo? Os ladrão, os criminosos, saem de madrugada nos lugares mesmo. Eles vão em cada lugar, eu fico invocado com os irmãos, assim, atrás dos mendigos também, dos pessoal que estão na rua, assim, querem levar comida de madrugada. Tá vendo? Sai mesmo, eles chegam no lugar dos bandidos, os bandidos começam a agir de noite, né? Aí eles começam a chegar lá, aí eles falam, ó, dá licença aí, eu sou crente, né? Já chego com uma Bíblia tudinho, não somos polícia, não somos nada, não estamos aqui para ameaçar vocês, só estamos aqui pedir um pouquinho do tempo de vocês, os traficantes, né, tudo, para a gente evangelizar. Não, aí o chefe sai, não, deixa o irmão evangelizar. Pode falar, irmão, a palavra de Deus. Até lá os bandidos querem ouvir a palavra de Deus aqui. Fazer isso aqui. E às vezes ali com aquela evangelização consegue ganhar a pessoa para Jesus. Tem essa bênção também, tá vendo? Quando de repente salva um chefe, de repente salva 30, 40 pessoas de uma vez só, tudo bandidão, tudo para a igreja. E fica positivo. Tá vendo? Isso acontece muito lá. Tá vendo? Verdadeiro. Isso é a bênção de Deus. Lê outro versículo aí para a gente já terminar. Tornaram, pois, também os fariseus e perguntaram como viram. E ele lhes disse, pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Amém, rapaz. Tudo por causa do barro que a gente falou no começo, que dá esse problema todo agora. Então, tudo para lê outro versículo, vai lembrando ganhar tempo agora para parar. Então alguns fariseus diziam, este homem não é o de Deus, não é de Deus, pois não guarda o sábado. Está voltando. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tais coisas, tais sinais? E havia dissensão entre eles. Os concordavam e não se estava assim, eu supor, tinha 10 fariseus, 10 sacerdotes, 10 homens da lei. Aí dizia assim, olha, como é que um homem pode chegar e fazer esses milagres num dia de sábado? Está errado? Aí outro chegava e dizia assim, mas eu quero também dizer que se o tal homem, Deus não estiver com ele, ele não faz esse milagre. Olha para aí, tá vendo? Depois a turma começava a discutir, agora vai lendo o resto aí. Até que falaram que Jesus era filho de Beelzebub. Isso, vai lendo aí. 17. Tomaram, pois, a dizer ao cego, tu que dizes daquele que te abriu os olhos? A fazer a pergunta. Agora fizeram a pergunta do cego, dizendo assim, o que é que tu diz desse que te abriu os olhos? Aí o cego agora responde. Tomaram, pois, a dizer ao cego, tu que dizes daquele que te abriu os olhos? A fazer a pergunta. E ele respondeu, que é profeta. Está vendo? Que é profeta. Vai ler agora para frente, vê o que ele vai responder. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais de que agora via, os pais que agora via. Está vendo? Vai lendo mais. E perguntaram-lhes, dizendo, é este o vosso filho? Que vós dizeis ter nascido cego? Outra pergunta. Como vês agora? Outra pergunta. Seus pais lhe responderam e disseram, sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. 21. Mas como agora vê, não sabemos, ou quem lhe tenha aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe, e a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. 22. Seus pais disseram isto, porque temiam os judeus. Portanto, já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Então isso que o pai dele não respondeu. O pai dele sabia que se passava, mas pergunta a ele, ao meu filho que foi curado, que ele tem a resposta para dar. Vai lendo mais um pouquinho para ele. Mais 2 versículos que disseram. 23. Isso é que seus pais disseram, tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. 24. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram, dá a glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. 25. Respondeu, pois, ele e disse, se é pecador, não sei. Estava na dúvida. Uma coisa sei, e é que, havendo eu sido cego, agora vejo. Amém. Está vendo, irmão? Uma coisa eu sei.
Eu era cego e agora estou E agora vendo. bem. E a fé dele foi. Aí o que acontece? Veja bem, viu, irmão? Quer dizer que esse cego, vamos colocar aqui que ele faltava algum pedaço dele, que era a visão. Entendeu? Jesus chegou e restaurou. A mesma coisa somos nós no dia de hoje. Está faltando alguma coisa na nossa vida, irmão, para a gente adquirir mais bênção de Deus espiritual, de crescer mais no mundo espiritual, entendeu? É só acreditar em Deus. E pedir a Ele com fé e com força e com todo o nosso desempenho. Senhor, eu estou precisando disso, Senhor. E agora Ele vai e abre as portas do céu ao nosso favor, amém? E as orações também contam. Exatamente, oração e jejum, essas bênçãos de Deus. E pronto. É só nós acreditar nas bênçãos de Deus. Esperar. Entendeu? Deus levanta ainda homem e mulher nos dias de hoje, com muito poder e autoridade na terra. Entendeu? A gente está começando, vamos dizer assim, um ministério, estamos formando. Deus está formando um grupo, né, um exército, um quartel, para fazer essa missão. Enquanto são poucos soldados, a gente vamos trabalhar com o que temos. Entendeu? Depois que for levantando mais, as coisas vão acontecendo, né, pastor? Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé.